Então é Natal, o que você fez? Ficou trancado em casa há mais de um mês. Parecia uma hiena. Já saiu, foi embora, deu as costas pra gente. Olá, tudo bem com você? Hoje já comecei com minha voz de taquara rachada, mas vamos falar um pouquinho sobre final de ano, Natal, Ano Novo, o que acontece nessas datas, né? Geralmente as pessoas fazem um balanço sobre a sua vida, de como foi o ano, o que deve ser levado para o próximo ano, o que deve ser melhorado. E esse ano foi assim atípico. Eu tenho certeza que na história do Brasil nunca se passou por uma situação igual essa. Não só o Brasil, mas o mundo também, por conta da pandemia. Então hoje eu vou fazer com vocês esse balanço, assim, um tanto superficial, porque não temos tempo para falar tudo o que aconteceu esse ano. Muitos canais vão falar sobre o número de mortes, sobre as famílias que perderam seus entes. Eu não vou para esse lado, eu vou para um lado um pouquinho diferente, mas você vai entender o meu raciocínio. Esse ano, os governantes mostraram que um punhado de medo e umas pitadinhas de histeria fazem com que o gado ande ali, na linha, certinho, do jeitinho que eles querem. Podemos ver isso ao decorrer do ano inteiro. Todo mundo com medo, assustado, acabou acatando tudo o que vinha de ruim, sem pensar o que realmente deveria fazer. Foi tudo muito movido pelo medo e pela histeria. E pela imprensa. Quero deixar claro que eu não sou negacionista. Eu acredito que o vírus exista, eu sei que ele mata, eu sei da velocidade de proliferação do vírus. Porém, como meu amigo disse essa semana, que eu achei bem pertinente essa analogia, eles estão botando fogo na casa para poder resolver um problema de invasão de baratas. Consegue me entender, né? No começo do ano, os governantes foram decidindo o que era serviço essencial, para ali determinar qual comércio deveria estar aberto e qual comércio deveria ser fechado. Confesso que chegou em dezembro e eu ainda não descobri o que é um comércio essencial ou um emprego essencial, porque fico pensando sempre, para uma criança de 4 anos, onde a renda do pai vem toda de uma lojinha de R$ 1,99, para aquela criança, o trabalho do pai dele é um trabalho essencial. Nossa! É a grande explosão de ofertas do mercadinho Big Bom! Então, como que o governo pode decidir o que é um serviço essencial? Se o sustento da pessoa está naquele comércio, não importa o que seja, é essencial para alguém. Chegamos ao ponto de soldar porta de comércio. Eu achei aquilo um absurdo. Como que um governo pode fazer uma coisa dessa? Impedir que as pessoas trabalhem. As pessoas perderam seu direito de ir e vir. Aqueles que conseguiram trabalhar home office e continuar recebendo seus salários foram as pessoas mais privilegiadas. Aquelas pessoas que precisavam trabalhar na rua, como os ambulantes, esses sofreram muito mais, porque eles não podiam estar nas ruas, então eles precisaram recorrer ao auxílio emergencial, que assim, é a metade de um salário mínimo, ou seja, né, metade do mínimo. Então, com mais dinheiro na praça, quando eu falo mais dinheiro, eu não tô falando que R$600 é muito dinheiro. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Mas eu me refiro à quantidade de pessoas que receberam esse auxílio. Então, de uma certa maneira, teve mais dinheiro na praça. Então, esse aumento desse dinheiro, mais a desvalorização do real na canetada, fez com que o real se desvalorizasse. E com isso, veio a inflação, a comida e os serviços ficaram mais caros. E por que isso acontece? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu... Não tô sabendo. Imagina só, se lá nos Estados Unidos a taxa de juros está bem baixinha e aqui no Brasil a taxa de juros também está bem baixa, as pessoas não vão se interessar em investir num país como o Brasil. Ou seja, elas vão levar os seus investimentos
lá para os Estados Unidos, visto que lá eles se sentem mais seguros para estar investindo. Então, por isso que, de uma certa maneira, houve fuga de investimento para outros países depois que diminuiu a taxa de juros aqui. Ah, agora eu entendi! Uma notícia que saiu em maio mostrava que 600 mil empresas tinham fechado as portas. Consegue imaginar isso? Mais de 9 milhões de pessoas estavam desempregadas. Isso em maio. Eu acredito que atualmente esse número deve até estar um pouco maior. Porém, eu não consegui esses dados. O que eu consegui foi de maio. Uma matéria também falava que essas empresas que fecharam nesse período, dificilmente elas iriam reabrir após a pandemia. Ou seja, milhares de pessoas sem os seus rendimentos. Não é só o patrão quebrando, são milhares de pessoas que tiram daquele emprego o sustento e não tem mais, não tem de onde recorrer. O único ramo que vem crescendo no Brasil é o setor da bebida. Como eu disse em um vídeo que vai estar aqui no card, quando eleva o número de desempregados, também aumenta o consumo de bebida alcoólica, de drogas. Sobre as drogas, eu não tenho esse dado de que tenha elevado o número de consumo, mas baseado no estudo que eu apresentei nesse vídeo, ele fala sobre isso. E esses dois fatores, aumento de bebida mais drogas, pode levar à violência. E conseguimos perceber o porquê que o setor de bebida continuou subindo e o resto quebrando. Toma cachaça, Agora vamos falar das crianças. Ah, as crianças. Aqueles seres fantásticos que não estão no grupo de risco, porém, são aquelas criaturinhas que mais vão carregar as cicatrizes dessa pandemia. Durante todo o ano, muitas escolas passaram praticamente o ano inteiro sem aula. Aqui, pelo menos no meu estado, ficou de março até agora no final do ano sem aulas presenciais. Eu não tenho esses dados, mas eu acredito que a evasão escolar tenha sido absurda. Todas as escolas tentaram dar os seus pulos. A rede pública, ela é muito carente. Então, assim, dificilmente as crianças conseguiram desenvolver o ensino como deveria ser, criando, assim, um abismo ainda maior entre as escolas públicas e as escolas privadas. Eu sei que algumas escolas públicas têm um ensino um pouco melhor, como, por exemplo, os institutos federais, os colégios militares, mas eles são exceções. A grande maioria das escolas públicas sofreram e penaram para manter os seus alunos ali. Em uma matéria, a ONU alerta que, por conta dessa crise com a pandemia, milhares de crianças poderão morrer de fome. Um relatório da agência humanitária World Vision mostra que milhares de crianças poderão voltar a fazer trabalho infantil para poder sobreviver. Isso é uma das matérias, assim, além da ONU, que me deixa extremamente triste, porque parecia que o mundo estava progredindo em relação a isso e de repente tivemos perdas assim de décadas no desenvolvimento. Já estava bom, diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim, agora parece que piorou. E isso que não vamos nem nos aprofundar na questão psicológica das crianças, no desenvolvimento psicológico, porque ainda não sabemos o que isso pode acarretar a longo prazo. Essas crianças passar tanto tempo dentro de casa, criando nelas assim medo, ansiedade e outras coisas que pode vir por aí. Nós estamos, de uma certa maneira, condenando a próxima geração a algo que ainda a gente não sabe exatamente o que é. No começo, disseram que seria milhões de pessoas mortas se fosse feito algo. E se não fizesse, seria mais de 3 milhões de mortes. É claro que todo mundo ficou com muito medo disso tudo. Não tô dizendo também que as 180 mil pessoas que morreram é um número baixo. Não tô dizendo isso. Mas assim, no início foi dito que morreria mais de 1 milhão de pessoas. É um número assim um pouquinho diferente, né? Você consegue perceber isso. Errou!
As pessoas conhecem o SUS, as pessoas sabem que o SUS sempre esteve em colapso. Quantas vezes a gente viu matérias ou então foi até o hospital e viu aqueles corredores cheios de pessoas? Aliás, você já assistiu essa playlist aqui, onde eu falo sobre o SUS? Há muito tempo as pessoas sofrem com esse sistema de saúde. Então, um pouquinho que aumentasse nessa quantidade, né, essas pessoas que viessem por conta da pandemia, era mais do que nítido que o nosso sistema de saúde iria colapsar. Então, os governantes resolveram fazer os hospitais de campanha. Porém, alguns foram fechados sem nem mesmo ter usado. Outros mesmo nem ficaram prontos. E adivinha quem pagou por eles? Consegue adivinhar? Consegue adivinhar? Ai, eu só me fodo nessa merda. Sem contar que nesse período, milhares de pessoas movidas pelo medo deixaram de fazer seus check-ups, deixaram de descobrir doenças que poderiam ser tratadas e curadas caso descobrisse com uma antecedência, como câncer, e essas pessoas vai ter uma dificuldade maior para se recuperar. Ou seja, prejudicou milhares de outras pessoas em outros sentidos. No decorrer deste ano, vimos milhares de pessoas perdendo seu direito de ir e vir. Vimos pessoas sendo presas no parque. Vimos pessoas que não podiam andar na praia. Vimos prefeitos com ideias ridículas de diminuir o fluxo de carro, aumentando assim a aglomeração nos transportes públicos. Vimos que na época de eleição o vírus meio que sumiu, né? Quase não se falava sobre eles. E vimos que das 22 horas até as 5 da manhã, o vírus circula ferozmente pela rua e você precisa ficar dentro da sua casa. Nos esquecemos também que nesse período, que outras doenças também matam. Esquecemos que às vezes você está se cuidando muito para não pegar um vírus, deixa de visitar um familiar querido. Então esquecemos dessas pequenas coisas. E eu nem vou falar das máscaras com a sua proteção marginal. Nem vou chegar aí porque eu acho que não vale a pena. Essa merda aí, pô. E eu tenho um plot twist. O vírus não vai embora. Não é porque tá chegando a vacina aí que ele vai embora. Ele não vai. Sabe aquela vacina da gripe que você toma todos os anos? Então, provavelmente você vai tomar outras vacinas de Covid todos os anos. Porque o vírus, provavelmente, ele vai sofrer mutação. Eu tô passada, chocada. Então, camarada, temos que aprender a conviver com esse vírus. Não dá pra ficar em casa pra sempre. Também vimos que propriedade intelectual prejudica os mais pobres, porque com esse negócio de patente dificultou muito na hora de adquirir novos respiradores. Como os libertários falam há muito tempo, propriedade intelectual não existe. Não tem como você roubar uma ideia. Se você tem uma ideia e você conta essa ideia para mim, eu posso, adquirir essa ideia, porém eu não roubo ela de você. Você continua ainda com aquela ideia. Não é um Ctrl+X, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então esse ano ficou mais do que provado que esse negócio de patente só prejudica, principalmente os mais pobres. Esse final de ano vai ser um final de ano assim de muita reflexão para avaliar tudo que passou durante o ano, o que pode ser mudado. Coloque na sua cabeça que às vezes um estudo que foi desenvolvido esse ano, o ano que vem já muda completamente. Não sei se vocês recordam, mas na minha época falava muito disso. O ovo faz mal, de repente o ovo faz bem, de repente não coma ovo. Pode ser que a questão do Covid seja mais ou menos assim, no sentido assim, não use máscara, use máscara, como até a OMS fez no começo do ano, faça lockdown, não faça lockdown. A gente tem que pensar que estamos no olho do furacão, que só daqui a um bom tempo que a gente vai perceber se as medidas que foram tomadas durante o ano foram realmente inteligentes. E qualquer medida que impeça a pessoa de fazer algo que ela precisa fazer, essa medida já está fadada ao fracasso. Não tem como você controlar milhões de pessoas que têm vontade própria e elas têm que se virar. Cada pessoa sabe o que é realmente importante para a sua vida.
Também não vamos esquecer que muitas das mortes ocasionadas pelo Covid é culpa dos governantes, com essa questão de combate ao vírus de uma maneira centralizada. É aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos. Pensa-se tanto no coletivo que o indivíduo acaba sendo esquecido. E uma vez que o indivíduo é esquecido, ocorre esses conflitos. Não tem como. Então, uma vez que os governos não deixaram o povo pensar e agir de uma maneira mais coerente, mais racional, fez com que o número de mortes aumentassem, porque as pessoas não acolheram o que eles estavam pedindo, impondo, obrigando. E depois dessa retrospectiva polêmica, nós do Sua Pia Tá Limpa estamos finalizando a temporada 2020. 2021 tem mais, mas vamos ter aí uma semaninha de férias para poder se divertir com a família, porque sim, eu vou visitar a família. E eu espero que o próximo ano seja um ano muito abençoado, melhor do que o ano que passou, que possamos refletir, que possamos levar coisas boas para o próximo ano, que seja um ano muito melhor, com mais liberdade, menos imposição. Voltaremos em janeiro com garra total. Então, estou te desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e até o próximo vídeo em 2021. Tchau, tchau!